Hoje mais cedo eu liguei para o tenente-coronel Sargis Sangari. Ele que, com um nome que é atípico para um cidadão americano, nasceu no Irã. Com 10 anos, quando ele tinha 10 anos de idade, a família dele foi então para os Estados Unidos, fugindo da revolução da República Islâmica do Irã. E assim que a gente conseguir cobrir o grosso do que está acontecendo no momento, a gente pode também fazer uma retrospectiva e explicar para o público como o Irã chega nesse ponto. Bem, ele foi para os Estados Unidos, tornou-se cidadão, serviu por 20 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, se reformando em 2013. Hoje ele comanda o Near East Center for Strategic Engagement, um think tank que atua com os Estados Unidos, com autoridades, com aconselhamento sobre política para o Oriente Médio e cumpre uma outra série de funções de aconselhamento para oficiais de relações exteriores e organizações que lidam com o Oriente Médio. Então, um profundo conhecedor do assunto, com experiência de combate, ele também combateu no Iraque, passou 6 anos continuamente combatendo no Oriente Médio. Ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez no ombro, que, disse ele, foi devido a uma ferida de combate que ele já estava há muito tempo enrolando para operar, logo quando isso aconteceu. Mas eu falei com ele por telefone aqui, agora há pouco, logo antes da gente entrar no ar, e como tudo é muito urgente, a gente vai então seguir com a tradução simultânea da entrevista. Vamos ouvir então a minha conversa instantes atrás com o tenente-coronel Sargis Sangari. Vamos lá. Okay, thank you for taking the time, LTC. So, first of all, what's your reaction to the attacks and why... um pouco alto retorno para mim, vamos novamente? Temos então? Vamos lá. Então, eu perguntei a ele, bom, tenente-coronel, primeiro de tudo, quais as suas reações ao ataque e por que você acha que isso aconteceu nesse momento? Ele diz, isso tinha que acontecer, porque recentemente um membro das guardas revolucionárias do Irã disse que eles poderiam ter mísseis operacionais em 8 dias. Ele fez isso, por algum motivo, abertamente ao público. E eles estavam se preparando para colocar bombas sujas em cima de mísseis balísticos. Então, isso foi um alerta de que era hora de agir. Não sei por que eles fizeram isso, mas eu acho que a maioria das pessoas acredita que o Partido Comunista Chinês e os russos estavam pedindo por isso. Os chineses estavam tentando evitar toda a questão de tarifas, a Rússia não queria lidar com a questão da Ucrânia, então eles queriam levar os Estados Unidos para um combate. Infelizmente, conforme isso acontecia, com a pressão sobre o Irã está pagando o preço pelo que o Partido Comunista Chinês e os russos queriam fazer. Com os Estados Unidos foram muito justos. Nós nos distanciamos da luta. Os israelenses estavam levando o combate para os iranianos. Houve quase 300 ataques aéreos. Mataram mais de 20 membros da Guarda Revolucionária do Irã e mataram muitos dos líderes-chave, incluindo o chefe, os líderes-chave que chegam a ser perto do próprio Khomeini, o cabeça do Conselho de Segurança do Irã. Eu sei que a esposa dele também morreu. Estão tentando confirmar se ele mesmo está morto. E, novamente, vários lugares, como em Tabriz, para garantir que não houvesse lançadores contra Israel vindo daquela localidade. E também em Hamadan, que é o maior local militar que há lá. A informação do lado israelense é de que todos os locais de mísseis balísticos foram atingidos. E todos os mísseis balísticos que o Irã iria utilizar já foram alvejados. Também tem a instalação nuclear de Natanz. O sistema de resfriamento foi atingido. Se esse sistema falhar e Natanz explodir, estamos falando de terremotos de até magnitude 9 na escala Richter no Irã, de fronteira a fronteira. Eu pergunto a ele, então, e sobre os Estados Unidos? Porque havia conversas marcadas para domingo. Como isso afeta as negociações com os Estados Unidos e a posição americana quanto ao Irã? Ele responde, os Estados Unidos está com as portas abertas para as negociações. Depende do Irã se ele quer ou não se sentar na mesa. O Irã já confirmou hoje de manhã que não participarão das negociações de domingo, mas os Estados Unidos ainda assim oferecem essa saída. Eu acho que isso coloca o povo do Irã numa posição onde, basicamente, enquanto nós estamos bombardeando, matando toda a liderança de topo, em volta de Khomeini, destruindo a instalação nuclear, destruindo a capacidade militar, destruindo os radares. E estamos basicamente dizendo, aqui está a opção, a porta está aberta. Então nós demos uma pequena janela de oportunidade para o Irã. O Irã
não quer chegar ali nesse ponto. Eles sabem que não vão estar negociando na frente dos Estados Unidos numa posição de poder, mas agora está nas mãos do Khomeini. Isso talvez seja uma contradição entre os de linha dura e os que não são de linha dura no Irã. Parece que há algum tipo de racha interno no Irã. Eu recomendo ao presidente que mantenha a porta aberta. E eu pergunto, bem, e podemos falar de Israel, porque Netanyahu estava sob muita pressão, tanto no exterior, com a questão do bloqueio humanitário em Gaza, e também no parlamento israelense internamente. Então, como isso afeta a posição dele e a posição de Israel no Oriente Médio? Sargis responde, ele está em tempo de guerra. Quando você está em tempo de guerra, os líderes têm carta branca. Então ele vai conduzir essas operações. Eu acho que ele vai fazer muitas boas operações contra o Irã. Parece que são de sucesso. Eles vão matar e destruir basicamente toda a liderança de topo do Irã. Se você está olhando de uma escala militar, você tem generais, coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães. Eles provavelmente vão matar toda a liderança de topo, chegando até o nível dos capitães. Eles não vão destruir o sistema completo, eles vão manter o sistema vivo, mas isso vai arruinar eles. E aí, se você vai promover internamente, você vai ter que promover os jovens. O pessoal mais jovem no governo iraniano não são o tipo de gente linha dura que veio daquela revolução e não são a pessoa que realmente ama o Khamenei. O Khamenei vai acordar um dia e vai ver todos esses campos queimando, o programa nuclear, os locais devastados, os conselheiros mortos, e ele não vai ter uma oportunidade de... Você ou vai tentar se conciliar ou vai morrer no processo. Mas a morte vai vir das mãos do próprio povo, especialmente quando os capitães foram promovidos. Outra questão, como eu disse há 4 anos atrás, quando me perguntaram sobre isso, eu disse que Israel tem que se tornar a nação com a maior capacidade, a nação mais forte no Oriente Próximo, para que ela possa sobreviver e para que nós tenhamos paz na região. O Irã tem que vir para a mesa de negociações com os Estados Unidos. Em outro caso, nós jamais teremos paz na região. E a operação foi chamada Leão Ascendente. O leão é o principal predador, o pico dos predadores da região. E eu acho que é nessa posição que Israel está agora, do que eu disse de onde precisava estar há 4 anos atrás. E eu pergunto, você falou sobre China e Rússia brevemente, como isso afeta o jogo geopolítico num contexto mais amplo? Porque a Ucrânia já foi dita uma guerra de proxy, uma guerra de procuração antes. E cada vez mais nós vemos tensões entre o Ocidente e a China ou Rússia. Então, como você vê isso se desdobrando num contexto global mais amplamente? Ele responde, bem, eu acho que num contexto mais amplo, estamos preparados para o que a Rússia e a China estão fazendo. Mantenha em mente que a mesma operação que foi criada dentro do Irã com os ataques de drones contra esses alvos no Irã estão acontecendo diretamente dentro do Irã, onde os israelenses basicamente conseguiram capacidades para ataques com drones e instalações no Irã para atacar alvos lá dentro. É semelhante ao que os ucranianos fizeram contra os russos e as suas capacidades estratégicas dentro da Rússia. E as capacidades estratégicas da Rússia foram alvejadas. É a mesma operação. E com a China buscando agressões domésticas contra os Estados Unidos, eles estão literalmente financiando alguns dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, incluindo o que estava acontecendo no sul da Califórnia. Isso foi algo amplamente compreendido como algo que o interno e o externo está amarrado na China, mexendo com questões internas dos Estados Unidos, com essa tal revolta de imigrantes, organizações lutando contra a alfândega e fronteira no sul da Califórnia, onde temos quase 1 milhão de iranianos naquela região que poderiam ser operacionalizados a qualquer instante pelo Irã ou pela Organização de Cooperação de Xangai, levando a China a financiá-los diretamente. O presidente Trump, antes desse ataque, conseguiu mobilizar tropas federais sob o seu controle, não sob o controle do governador. E isso foi aprovado na Corte de Apelações no recurso, que ele pode manter essas tropas ali. E agora, se houver qualquer tipo de pressão para que uma célula terrorista opere nos Estados Unidos, especialmente naquela área onde há 1 milhão de iranianos,
Nós temos tropas federais prontas, no solo, preparadas para lidar com eles. Então, esse é o tipo de luta que o governo Trump conseguiu entender e para a qual conseguiu se preparar para ter na mesa, para conseguir que o Irã finalmente possa estar em alerta, possa estar acuado na hora de falar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, bem, o Irã traz terror para a região, o Irã precisa parar e o Irã precisa sentar na mesa de negociação e fazer sua própria avaliação interna para possivelmente compreender que precisa ter uma mudança de regime dentro do Irã. Nós iremos matar toda a sua liderança. Você tem que decidir quem vai ser o próximo líder, quem você quer promover e se ele vai querer trabalhar com o Ocidente, não com a China e não com a Rússia. E eu pergunto para ele. E para te encerrar, porque, claro, você nasceu no Irã, então quando nós falamos sobre a diáspora iraniana, sabe, no exterior, mesmo nos Estados Unidos, quão fácil seria, na sua experiência, que eles se mobilizassem? Há algum tipo de rede de operativos, de agentes que poderiam ser facilmente ativados dentro dos Estados Unidos? Ele responde, para os iranianos, para usar eles aqui como células infiltradas, sim, você poderia facilmente operacionalizá-los. Eu não recomendo que façam isso. O Irã será completamente destruído. E todo o sistema governamental seria simplesmente varrido e um novo Estado teria que surgir. Eu não acho que é isso que o Israel e os Estados Unidos estão procurando. Israel e os Estados Unidos não estão buscando fazer o que fizemos no Iraque, quando você entra e muda completamente a estrutura governamental. Se livra de todo mundo e reconstrói ele. É simples, você mantém as suas estruturas, nós matamos todas as lideranças, isso é um seu problema, isso é uma questão sua, todo mundo que a linha dura sumiu, e agora você decide. Você quer manter o Khamenei e esse tipo de perspectiva, ou você quer mudar? Agora a escolha é sua. Nós fizemos a coisa difícil para você. Então, veja aí o que você quer fazer internamente. Se essa mudança acontecer de forma positiva, ok. Se isso não acontecer, e mesmo muitas organizações da diáspora iraniana aqui têm boas conexões com o que pode ser adaptado no Irã, que deram bons conselhos, talvez até apoiem uma mudança, então seria um reset completo. E esse reset completo demoraria décadas. E aí, se as coisas forem da forma como devem ser, haverá algumas operações, as células iranianas não entram em operação nos Estados Unidos, a maioria da liderança morre e some, e aí o povo iraniano, depois das operações de combate terminarem, pode decidir o que eles querem fazer, se eles vão se revoltar, e se a agitação estiver numa posição onde você pode finalmente, talvez, ter só um pouquinho de apoio para que o povo do Irã e as novas gerações consigam dominar, então isso seria muito mais compreensivo e poderiam romper a ideologia religiosa da ideologia política e talvez possam ter alguma habilidade de ter algum tipo de paz funcional na região. E eu respondo, bem, tenente, muito obrigado por tomar um tempo para conversar conosco, foi um prazer. E ele responde, sem problemas, muito obrigado, estou à disposição. Deus abençoe.